Bom, queridos, hoje tem uma mensagem, estava aqui mais cedo. Uma mensagem, amados, que olha, falei, Deus, o que é isso? Lógico, todas as vezes tem uma mensagem forte para o nosso coração. Mas neste momento em que você está aí nesta tela, né, seja do celular, da televisão, seja pelo Facebook ou pelo meu canal, eu tenho certeza que cada mensagem que o Espírito Santo traz aos nossos corações é muito forte. Mas a de hoje, olha o tema da mensagem de hoje. Olha o tema. Fuja por amor à tua vida. Fuja por amor à tua vida. Meu Deus e meu Pai, é muito forte. Deus tem uma palavra forte para o seu coração. Então fique aí, ó, focado, objetivo, ouvidos atentos ao Espírito Santo de Deus. Gênesis, capítulo 19, versículo 12 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genro, filhos ou filhas? Ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, então futuros genros, né? E lhes disse: saiam imediatamente da cidade, porque o Senhor está para destruí-la. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Meu Deus e meu Pai. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo Ló hesitado, tem umas coisas que não dá para entender nem lendo a palavra, né? Tendo Ló hesitado, os homens o agarraram, ou os anjos que estavam lá em forma de homens, o agarraram pela mão, como também a mulher e as suas duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. E a gente sabe por quê, né? A gente sabe que é por causa de Abraão, da fidelidade do tio de Ló, chamado Abraão. Mas vamos continuar. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à sua vida. Eita glória! Olha o tema. Fuja por amor à tua vida. Oh meu Deus, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou vocês morrerão. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido pela sua benevolência ou misericórdia, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto é uma cidade pequena, está tão próxima, tão perto, que dá para ir até lá a pé correndo. Deixa-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Então um dos homens lhe respondeu, né? Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Isso quer dizer que não só a cidade de Sodoma e Gomorra, mas as cidades próximas também seriam atingidas, seriam destruídas. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Versículo 29 diz assim: quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu as cidades onde Ló vivia. Espírito Santo, usa-me como instrumento poderoso nas tuas mãos. Fala o que os teus filhos precisam ouvir. Espírito Santo, unja ouvidos, corações, mente dos teus filhos,
para entender a palavra que o Senhor tem aos nossos corações nesta noite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz nesta noite, neste momento. Queridos, o tema é fuja por amor à tua vida. Quando é que a gente foge? Quando é que a gente foge? Eu, por exemplo, eu fujo quando eu detecto perigo. Fujo. Seja de pessoas, de situações, eu fujo mesmo. Se eu detecto perigo. Porque se Deus me fez detectar o perigo, é porque Ele não me quer exposta ao perigo. Então Ele quer que eu fuja. Então eu fujo mesmo. Tem hora que eu fujo de pessoas, tem hora que eu fujo de situações. Eu só não fujo do meu Deus. Porque junto com o meu Deus nunca há situação de perigo. Só situação de proteção, só situação de consolo, só situação, né? Momentos com o Senhor, momentos eternos, né? Então, do meu Deus eu não fujo não. Mas, quando eu detecto o perigo, seja para o meu corpo físico, seja para a minha mente, seja para a minha alma e principalmente pela minha salvação, quando eu detecto o perigo, eu fujo. E aqui nós temos uma história, e todo mundo sabe, né? Ou quem não sabe, né? Eu oriento você a ler Gênesis do capítulo 17 em diante. Aqui está dizendo o seguinte, que Deus, ele fica assim, a santidade de Deus, ela é ofendida pelas atitudes do povo da cidade de Sodoma e Gomorra. A santidade de Deus, né, é ofendida, a inteligência de Deus, né, tem gente que subjuga a inteligência, né, a sabedoria de Deus, a santidade de Deus com seus pecados. E um dos pecados, um dos pecados que, né, ofendeu a santidade de Deus ao ponto de Deus querer destruir essas duas cidades foi, né, o pecado, né, dos sodomitas que se dizem, né? Homens mantendo relações sexuais com homens e mulheres mantendo relações sexuais com mulheres. Isso é abominação à santidade de Deus. Porque Deus disse que Ele criou, né? A Bíblia diz aqui em Gênesis, né? Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Deus não criou um terceiro sexo. Homem ou mulher, Deus criou. Pastora, Deus ama menos essas pessoas? Não, Deus não ama menos. Deus os ama na mesma intensidade que Ele me ama e que Ele te ama também. Mas dá para imaginar, né? O Criador deste copo aqui criou o copo para quê? Para que fosse colocado água, suco, refrigerante, o que você quiser colocar dentro dele. Mas essa é a função dele. E aí, de repente, esse copo diz assim, a partir de hoje eu quero ser uma escumadeira toda furadinha. Não quero mais ser copo para, né? O que o Criador do copo criou, o copo diz, eu quero ser copo, eu vou, a partir de hoje você, né? Uma escumadeira que fala, né? Aquela colher grande que a gente pega arroz toda furadinha. Ou então um escorredor de macarrão, você come escorredor de macarrão, escorredor de arroz, né? Qualquer líquido que colocar em mim, eu, né? Não vou segurar. Esse copo foi criado pelo Criador que inventou ele, que não fui eu. Foi criado para quê? Para ser copo. Para mais nada. E é isso. Enquanto alguém não disser que ele não é copo, ele vai ser sempre copo, que é o Criador dele. E mesmo que eu diga que ele não é copo, o Criador que o fez vai dizer que ele é copo. E um dos pecados que abominava a santidade de Deus, que aborrecia Deus, é um dos muitos pecados daquela cidade. Tanto que quando os anjos aparecem, muitos bonitos, que eu fico imaginando os anjos, né, perfeitos, os homens daquela cidade disseram para Ló, né, a gente viu que você tem 2 homens bonitos aí, põe eles para fora para que nós possamos manter relações sexuais com eles. Ao ponto de Ló oferecer as 2 filhas virgens deles. E aqueles homens queriam matar, né? Tanto os anjos como Ló, como a família. E aqueles anjos cegou aqueles homens, né? E eles não conseguiam encontrar a porta para entrar. Então, um dos pecados. Então, amados, hoje, a gente tem que fugir por amor à nossa vida. E essa vida, realmente, aqui os anjos dizem para Ló para fugir por amor à vida humana, né? Física dele. Mas nós temos que fugir também por amor à nossa vida física, por amor à nossa vida mental, emocional, mas principalmente por amor à nossa vida eterna. Porque se tem uma coisa que Satanás é especialista em criar estratégias,
né? E como cria as redes sociais. Então você tem que tomar o maior cuidado, né? E as companhias também, né? As pessoas com quem você anda, com quem você convive. Porque se tem uma coisa que Satanás trabalha dia e noite e dia sem parar, porque ele também não dorme, é para criar estratégia para poder fazer você morrer. Morrer fisicamente, morrer espiritualmente, as suas emoções morrerem, os teus sonhos morrerem, os teus projetos morrerem, a tua alegria morrer. Satanás tem trabalhado nisso. E você sabe que tem. Pelas coisas que têm acontecido, e Deus não te colocaria diante desta tela nesse exato momento, se não fosse para dizer isso para você. Fuja! Fuja pelo amor da tua vida. Pastora, mas é complicado, dependendo. Não é complicado. Nada é complicado. Nada, a gente é que complica tudo. É como diz a canção, né? É fácil demais. A gente é que complica tudo. Então, amados, aqui a história diz que esses dois homens, então, foram, esses dois anjos, né? Esses dois emissários de Deus, foram até Sodoma e Gomorra. Agora a pergunta é, para Deus destruir, já que o fogo veio do céu, para Deus destruir aquelas duas cidades, seria necessário para Deus cumprir a sentença, porque acredito, depois de tudo que Ló, né, de tudo que Ló ouviu sobre o Deus de Israel com seu tio Abraão, acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito, que mesmo que alguém mais tarde venha se desviar, ele sempre vai lembrar que existe um Deus vivo e verdadeiro. E vira e volta, ele vai estar falando desse Deus. Acredito que quando Ló começou a ver, né, a corrupção daquela cidade, todo pecado, toda abominação, acredito que Ló falava desse Deus, falava de arrependimento. Deus não condena, aliás, Deus não condena. Quem nos condena somos nós mesmos. Deus não condena ninguém. Como eu já disse em outras mensagens, eu vou repetir agora, o nosso Deus, ele está sempre nos avisando, ele está sempre nos alertando, ele está sempre nos colocando diante de nós, permitindo que seja colocado diante de nós. Ele coloca, Satanás coloca, ele permite que esteja diante de mim, de você, os dois caminhos, o caminho da perdição e o caminho da vida, o caminho da morte, o caminho da vida, da perdição, né, da salvação. Tá aí. E quem é que tem que escolher qual caminho seguir? É você que tem que escolher. Sou eu que tenho que escolher. Você pode aceitar Jesus, batizar nas águas, ser discipulado, ter discipulado, né, individual, ter discipulado em conjunto. Você pode ouvir mensagens, você pode participar de cultos, você pode participar de lives, você pode fazer o que você quiser. Mas se você, presta atenção, não fugir daquilo que pode matar a sua intimidade com Deus enquanto você estiver aqui na terra, você vai morrer espiritualmente. E você não vai se livrar do juízo de Deus. Porque o juízo está aí. O céu, a eternidade com Deus, é a maior expressão do amor de Deus por você. Mas o inferno, segundo a Bíblia, criado também por Deus, é a maior expressão da ira de Deus. A ira de Deus não se manifesta. A ira de Deus se manifestou na vida de fulano com a doença, na vida de fulano. A ira de Deus não se manifesta assim, não. Não, a ira de Deus não. Porque se a ira de Deus fosse se manifestar mesmo, ia acontecer com a gente exatamente nesse tempo que nós estamos tão qual Sodoma e Gomorra. E não é só o Brasil, não, é o planeta Terra todo. Nós estamos tão qual Sodoma e Gomorra em todos os sentidos. E eu estou falando até aqueles que estão contrários à natureza de Deus, quanto nós, né, que somos héteros assumidos, mas que em outros pecados também ofendemos a santidade de Deus, também blasfemamos, também subjugamos nessa sabedoria e inteligência de Deus. Se Deus fosse manifestar a ira dele sobre nós, ele já tinha feito com a gente, igual fez com Sodoma e Gomorra. O céu é a maior manifestação do amor de Deus por você, mas o inferno também é a maior manifestação da ira de Deus. Só que Deus não quer que ninguém, nem você, nem eu, nem os nossos parentes aparentados, como fala aqui, ninguém seja condenado ao inferno. Isso não é plano de Deus. O plano perfeito de Deus foi já concretizado na cruz que nós cantamos. A cruz ainda me faz sonhar. Esse é o plano perfeito de Deus. Plano de salvação, plano de arrependimento. Arrepender
das bobagens que a gente faz, arrepender. Pecado é momento de falta de lucidez, de demência espiritual. Pecado é um momento de atrapalhada, de bobeira. Meu Deus e meu Pai, Jesus de misericórdia, tenha misericórdia de nós. Pecado é pecado. Será que Deus precisaria mandar 2 anjos, sendo que aquela cidade estava pouco se lixando para Deus? Mas sabe por que aqueles 2 anjos apareceram ali? Sabe por que de vez em quando aparecem anjos na sua vida? Anjos em forma de pastores ou pastoras. Anjos que aparecem na sua vida quando você está aí, passando o dedinho no Facebook sem saber o que fazer, e de vez em quando você olha, deixa eu ver essa morena aí, essa mulher aí, o que ela está falando, o que ela está dizendo, e não passa não, e não sai não, fica aí, porque eu sou apenas um instrumento de Deus na sua vida. Assim como aqueles 2 anjos eram apenas um instrumento de Deus. Por quê? Porque alguém se dispôs a parar a vida dele. Alguém se dispôs a parar tudo. Alguém abriu mão de um momento que ele podia pedir o que ele quisesse a Deus para interceder por Ló. É por isso que Deus envia anjos em forma de pastores, de pastoras, de líderes, de parentes, de irmãos. Anjos que você nem conhece. Por isso que Deus envia, sabe por quê? Porque tem alguém, ainda tem alguém que para a vida dele, a vida dela, para poder pedir a Deus que tenha misericórdia de você, enquanto você está nesta bobeirada espiritual, neste momento que não dá para entender tanta coisa extraordinária que Deus já fez na sua vida, e você entra nesse coma espiritual, nessa falência de órgãos espirituais, e simplesmente não quer mais saber de cobertura espiritual, não quer mais saber de discipulado, não quer mais saber de orientação espiritual, não quer mais saber de congregar na tua igreja, porque seu pastor ou alguém pega demais no seu pé. Você está vendo como é que esses 2 homens estão pegando o pé de Ló aqui da família, no texto que eu li? Tem alguém mais chato e mais enjoado do que esses 2 anjos? Quando Deus envia um anjo na sua vida, porque alguém parou a vida dele para orar por você, para interceder por você, para ter um diálogo com Deus, para jejuar, para se santificar, porque Abraão só pode ter um diálogo com Deus em favor de Ló, que estava na maré mansa lá em Sodoma e Gomorra, porque Abraão tinha intimidade com Deus. Porque Abraão podia sentar com Deus e dialogar com ele. Sabe, tem alguém, seja sua mãe, seja seu pai, seu irmão, sua tia, seu avô, sua avó, seu pastor, seu líder de célula, seu superintendente, sei lá quem, mas tem alguém com um nível de intimidade tão grande com Deus, porque você ainda não provou da ira de Deus, você ainda tem provado do amor de Deus, você ainda tem provado da misericórdia de Deus, você ainda tem provado do que Deus pode fazer na sua vida, porque tem alguém com um grau de intimidade com Deus que para a vida dele para interceder por você. É por isso que Deus envia anjos na sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Olha o que os anjos dizem para Ló. Manda ele ir, para as montanhas, e ele disse, não. Permita que eu vou para a cidade ali, vizinha, ali, do lado, que dá para ir a pé, correndo. Isso quer dizer que as cidades vizinhas a Sodoma e Gomorra seriam destruídas também. Sabe quando eu me afasto de Deus, quando você se afasta de Deus, quando a gente começa a andar segundo os nossos próprios olhos, segundo o nosso próprio nariz, segundo o nosso próprio umbigo, as pessoas que estão ao nosso redor sofrem também. As pessoas que estão ao nosso redor são atingidas também. Mas é do ser humano esse egocentrismo tão grande que tá nem aí, não. Tem que pensar na minha vida, tem mesmo. Fuja por amor à tua vida, é o tema. Pensa mesmo, mas pensa muito nessa sua vida. Mas dá um jeito de multiplicar isso
por milhões de vezes mais, pensando na sua vida eterna, na sua eternidade. Porque olha o que os anjos dizem para Ló. Então vá logo, porque a gente só não pode destruir essa outra cidade pequena porque você está lá. Enquanto você não chegar lá, Ló, o fogo não cai do céu para destruir. Porque aonde Ló estivesse, a misericórdia, a compaixão, a benevolência de Deus estaria. Quantos filhos têm as suas vidas desgraçadas porque os pais já partiram? Enquanto os pais estavam vivos, pelo sacrifício de Jesus na cruz, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Jesus disse: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Mesmo a graça se manifestando em Jesus, porque tem uns pregadores por aí que estão dizendo assim, não, é a hipergraça. É a hipergraça, você pode pecar, você pode fazer o que você quiser, porque Jesus já pagou por isso na cruz, o amor de Deus é maravilhoso. Deus não vai condenar ninguém ao inferno, não. Uma coisa está certa, Deus não condena ninguém ao inferno, não. Mas Ele já está te dando a oportunidade agora de você tomar uma decisão na sua vida, definitiva. Sabe aquela decisão que você tem que tomar na marra, na porrada, quando você precisa emagrecer, quando você precisa mudar a alimentação para baixar a taxa de glicose, colesterol, triglicerídeo? É mais ou menos assim, na porrada mesmo. Acabou. Não, esse pecado, não. Tem que fugir dele, porque senão eu vou morrer. O problema não é a morte física. Não. Porque a morte física, ela é certa. A única coisa que você tem certeza é a morte física. O problema é a morte eterna. Esse é o problema. Então fuja. Não está conseguindo, não? Fuja. Pastor, é o meu parceiro. Pois é, eu não lembro de Gênesis, Apocalipse, Deus dando parceiro para ninguém. Deus dá esposa e esposo. Toma atitude. Diante de Deus só está mandando eu abandonar? Não. Eu estou mandando você tomar uma atitude. Porque pensa bem. Eu vou falar nisso agora porque pensa bem. Se você mora com esse homem ou com essa mulher, se ele ou ela diz, porque falar que ama, né? Jesus nunca disse eu amo. Ele provou que ama. Amor é provado. Se você vive com essa mulher, com esse homem, mas ele não acha você digna de carregar o sobrenome dele, hoje em dia, né, nem precisa mais, né, de carregar um papel dizendo que você é casada com ele. Uai, que raio que o parta de amor é esse? E vice-versa. Mas a minha mulher não quer casar. Então arrume uma que quer casar, minha filha. Mas sai do pecado. Fuja do pecado. Pastora, mas é meu amigo desde a infância. E qual o problema? Olha o que os anjos dizem para Ló. Você tem mais alguém na cidade, Ló? Genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente? Vai lá. Fala para eles do pecado deles. Vai lá. Diz para eles que está chegando com odor diante de mim. Não é com cheiro, não. É fedor mesmo o pecado deles. Vai lá, avisa que Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, a ira de Deus por completo vai se manifestar. É isso que os anjos disseram para Ló. E o que Ló fez? Ló foi lá nos futuros genros dele e falou. Imagina a conversa, imagina o tempo gasto de Ló com aqueles dois homens. Só que eles não deram crédito, acharam que Ló estava brincando. Assim como talvez você ache que eu estou exagerando ou brincando aqui agora. Sabe o que eu, Madalena, gostaria de estar fazendo agora? Eu gostaria de estar sentada na minha cadeira da vovó que eu tenho, levantando as pernas para cima e descansando, relaxando. O dia foi uma bênção, mas eu ainda não pude fazer isso. Não pude deitar na minha cadeira da vovó e levantar as pernas. A Madalena queria, mas o Espírito Santo queria que eu estivesse aqui. O Espírito Santo precisava me usar para dizer isso para você.
é teu amigo de infância, mas não quer. Te leva para onde Jesus jamais te levaria, ou que o teu pastor, ou que as pessoas gostam de você te levam. Frequenta a igreja que você frequenta, diz que aceitou Jesus, diz que é crente, mas fala mal do teu pastor, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso não tem intimidade com Deus. Fuja por amor à tua vida. Se você já tentou como Ló tentou, e as pessoas não deram crédito, fuja. Pastor, é meu filho. Ame o seu filho e a sua filha e os seus parentes. Acredito que as meninas amavam esses caras, né? Iam casar com eles. Eu acredito que Ló já tinha um amor por eles, como filhos. Ame! Mas se põe em risco a sua vida eterna, continue amando, continue fazendo os almoços de domingo, continue fazendo, mas continua falando. Fala do preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Fala do privilégio de salvação que não é só para mim nem para você, mas é para eles também. Continua falando, mas se ameaça a sua eternidade, fuja por amor à tua vida. Aí, os caras não quiserem, como muitos não querem, né? Continua falando, mesmo sem eles acreditarem. Só que vai haver um dia que não vai dar tempo mais de falar. Quantas pessoas conhecidas minhas que morreram de mortes trágicas, né? Acidentes, tiro. E a pergunta fica, será que deu tempo? Será que deu tempo de se arrepender? Eu e você estamos tendo o maior nossa, meu Deus, meu Pai, meu Jesus, meu Deus, meu Pai, todo tempo, toda oportunidade. Mas será que deu tempo? Porque aqui para os genros de Ló não dava tempo mais. E eu não acredito que Ló tenha falado do Deus de Israel e do pecado da cidade com seus futuros genros só naquele dia, não. Mas não deu tempo mais. Aí os anjos tiveram que tirar, olha só, ó. Os anjos falam com ele, né? Depressa, pega a sua mulher, pega as suas filhas, ou vocês serão mortos. Porque ao raiar do dia a cidade será castigada. Mas olha só, gente, meu Deus. Se Deus envia um anjo para dizer para mim assim, ó, eu lembro de um servo fiel de Deus e que chegou para mim, já falei isso em outras lives, mas vou falar para você ver o que é fugir de verdade. E disse para mim, pastora, no meu emprego tem alguém que eu estou pecando. Não está me fazendo, porque ninguém faz a gente pecar. A gente peca com esta pessoa, com essas pessoas, ou com essa situação. O que é? Ninguém obriga a gente a pecar. Ninguém põe uma arma na nossa cabeça e diz assim, peca, mas tem relações sexuais comigo. Rouba, mata, mente, fala mal. Não, ninguém faz isso. A gente faz o que quer. São as ditas Marias e Josés vão com os outros, né? E se Deus manda um anjo, meu Deus, se alguém diz assim, olha, Madalena, e Deus já mandou, Deus já enviou, já falou, Madalena, ó, essa situação, essa pessoa. Há 2 anjos, Ló viu o que os anjos fizeram. Fizeram os homens de Sodoma e Gomorra ficarem cegos para não achar eles. Mas a Bíblia diz que Ló hesitou. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É amor, é paixão, as coisas deste mundo. Tanto que a mulher de Ló virou estátua de sal. Não foi só por causa da atitude de olhar para trás que os anjos disseram, cuidado quando Deus diz para você, não faz, e você vai e faz. Não olhem para trás. Não era só a atitude de virar, não. É não querer o que ficou para trás mesmo. É não querer a prostituição que ficou para trás, o adultério que ficou para trás. É não querer a mentira que ficou para trás.
é não querer as amizades, entre aspas, que o Salmo 1 diz, amizades que te levam para a roda dos escarnecedores, para conselhos de ímpios. É não querer de volta o que ficou para trás, como diz Jesus, é não fazer como o cão que vomita e vai lá e come o vômito de novo. Ai, que nojento, pastor, mas é verdade. O que Deus estava dizendo para Ló e sua família ali, ó, não queira o que ficou para trás, porque na verdade eu me ouso a dizer que a misericórdia de Deus só se manifestou na vida de Ló, volto a dizer, e só se manifesta na tua vida que está me ouvindo, por causa da tua mãe que ora, por causa do teu pai que ora, por causa do teu pastor, do teu líder de célula, do teu discipulador, da sua tia, do seu sobrinho, sei lá de quem, por causa de alguém que poderia estar pedindo saúde, que poderia estar pedindo a Deus uma casa, um carro, poderia estar pedindo a Deus, né, um ministério, sei lá, uma porção dobrada do Espírito, mas para toda a sua vida para pedir por você, que já se acostumou a uma convivência de pecado, a uma convivência sem Cristo, uma comunhão sem aqueles que temem a Cristo. Por que Ló não disse para o anjo, deixa eu voltar para o meu tio Abraão? Eu acho isso tão engraçado que você está rindo, porque tem gente que fala, para aquela igreja eu não volto nunca mais. Aquela pastora, aquele pastor, nunca mais. Deus me livre daquele líder de célula, daquele líder de departamento. Sabe por quê? Porque se aproximar de mim, vai ter que largar o pecado. Vai ter que largar as más companhias que te conduzem ao inferno. Se aproximar do seu pastor, da sua mãe, do seu pai, se aproximar do líder de célula, né? Eu falo que tem duas pessoas da igreja do Evangelho Quadrangular de Eldorado, são as duas pessoas mais insuportáveis e chatas da face da terra, que se chama Pastora Madalena e Pastora Andressa. São as duas pessoas mais chatas, mais insuportáveis, porque se aproximar de nós, vai ter que fugir. Porque nós não vamos deixar morrer. Tem que fugir da gente. Se quer morrer, tem que fugir da gente. Se quer morrer, tem que sumir da igreja mesmo. Se quer morrer, tem que sumir das células mesmo. Se quer morrer, tem que sumir. Porque perto de nós, ninguém vai morrer. Ninguém. Ninguém. Porque Jesus Cristo nos deu vida para dar vida. De graça não foi, não. Foi um preço altíssimo pago na cruz do Calvário. E Ele pagou pela minha vida, pela vida. Eu falo porque é o que eu mais ouço quando as pessoas saem da igreja, é que eu e a pastora André somos as pessoas mais chatas e insuportáveis da igreja. Olha, somos mesmo. Se for para você não perder a sua eternidade, nós somos mesmo. E às vezes, né, as pessoas até deixam de assistir a live e falam assim, essa pastora é muito chata. Às vezes algumas pessoas, não, eu assisto porque ela é muito alegre, eu sou alegre mesmo. Mas se eu detectar ameaça, a não ser que a pessoa diga assim, pastor, eu não quero. Eu uma vez levei um susto. Um rapaz chegou para mim no altar e disse para mim, pastora, eu não quero. E também uma mulher chegou para mim e falou, eu não quero mais servir a Deus. Eu não quero mais vir à igreja. Eu não quero mais ser salvo. Eu quero ir para o inferno. Nessas palavras. E eu falei, mas... E a pessoa falou assim, dá pra gente continuar sendo amigo? Eu falei, dá. Difícil vai ser a gente se ver, né? Porque você vai estar andando por um caminho, eu vou estar andando por outro. Mas dá. A pessoa, eu tenho que respeitar com você, tenho que respeitar a decisão. Os anjos aceitaram a decisão de Ló. Eu passei por aquela cidadezinha pequena, longe do meu tio. Você vai junto do meu tio? Ah, meu tio vai ver aquela história de intimidade com Deus, de viver com Deus. Ah, meu tio vai vir com aquela história, né, de amar a Deus sobre todas as coisas. Ah, meu tio vai vir com aquela história, né, de que eu não posso me apegar às coisas desse mundo. Ló não disse, mas eu imagino por quê? Porque a mulher dele olhou para trás e porque ele não quis. Ele pediu para ir para outro lugar, mas não para voltar para junto do tio. O tio que parou, o tio que intercedeu, o tio que pediu. Meu Deus! Não quis voltar. Pois é. Você sabe por que eu sei disso? E eu posso dizer, porque olha o que os anjos responderam no versículo 21. Está bem. Também lhe atenderemos a esse pedido.
quantos mais pedidos Jó deve ter feito? Tá bem. É isso que eu digo para as pessoas que dizem para mim, não quero. Eu digo, tá bem. A senhora desiste? Não, eu não desisto. Mas dizer aqui que é alvo das minhas orações, eu oro. Mas alvo das minhas orações são as pessoas que eu vejo que estão fugindo. Fugindo agora, para não querer fugir depois. Parábola do rico, tem até, né? Na Record, né? O mendigo, Lázaro e o mendigo, alguma coisa assim. Parábola do rico lá, né? E do mendigo. O rico queria fugir do inferno. E pai Abraão disse para ele, não dá. Você teve todas as oportunidades para fugir enquanto você estava lá na terra. Agora não dá. Fugir do inferno? Dá não. Mas fugir do pecado dá. Fugir de quem está te arrastando para uma eternidade sem Deus dá. E essa pessoa falou, pastor, o emprego. Eu disse para ele, e olha, amados, era humanamente falando, emprego. Era o emprego. É função de chefe. E eu falei, sai deste emprego. E ele saiu. Passou um perrenguinho. Deus sustentou. E hoje só colhe bênçãos de Deus, porque fugiu. O apóstolo Paulo diz, fuja da aparência do mal. E aí os anjos dizem para ele, fuja por amor à vida e não olhe para trás. Sabe? Versículo 21 disse que os anjos dizem para ele, enquanto você estiver aqui em Sodoma, a cidade não pode ser destruída. Enquanto você estiver lá nessa cidadezinha, aquela cidadezinha também não vai ser destruída. Mas sabe o que é mais lindo ainda? É que no versículo 27 e 28 do capítulo 19 de Gênesis diz assim, na manhã seguinte, para terminar a palavra desta noite, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, intercedendo pelo seu sobrinho, pela família do seu sobrinho. Deus não quer salvar só a mim e a você. Deus quer salvar a mim, a você, aos nossos filhos, nossos parentes, os agregados às nossas famílias, aos genros aqui, agregados. E olhou Abraão para o lado de Sodoma e Gomorra e para toda a planície e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Abraão olhou e viu que o juízo de Deus tinha se concretizado. E aí, a palavra de Deus diz, quando Deus arrasou a cidade da planície, lembrou-se de Abraão e tirou o seu sobrinho Ló do meio da catástrofe, que destruiu a cidade onde ele vivia. Que Deus se lembre de mim, que Deus se lembre da tua mãe, que Deus se lembre das pessoas que pararam e param as suas vidas para orar enquanto você está aí, ó, nessa maresma espiritual. E que haja tempo de você fugir agora por amor à tua vida e voltar correndo para os braços de Jesus. Porque voltar para a igreja não volta não. Tem um monte de gente que volta para a igreja, mas nunca voltou para os braços de Jesus. Porque volta para a igreja de verdade quem voltou para Jesus de verdade. Porque quem volta para Jesus não abandona a sua igreja, seu pastor. Não abandona o congregar. Não dá, como se diz, né, honra a pessoas e situações, mas sabe que quem te livrou, quem te libertou, quem te prosperou, quem te abençoou, foi o Senhor Deus, foi o Senhor Jesus. Deus lembrou-se de Abraão. Pais, que
Deus possa lembrar de vocês para ter misericórdia dos seus filhos. Que o Senhor abençoe você. Eu quero orar. Quero orar para que Deus aguce, para que o Espírito Santo te incomode mesmo. Para fazer você enxergar situações e pessoas e lugares que você tem que fugir para não morrer eternamente. Nem físico e nem espiritualmente, principalmente espiritualmente. Vamos orar? Quarta-feira eu fiz isso e agora eu vou fazer de novo. Eu sei que o Espírito Santo de Deus já falou nomes de pessoas e lugares que você tem que fugir. E você tem que se reconciliar com Jesus. Tem que voltar a ter... a história, né, hoje ainda na pandemia, é a desculpa mais esfarrapada que você pode usar, porque quase tudo está funcionando. E as igrejas, os pastores que têm o temor de Deus, já prepararam as igrejas tudo certinho, com todos os protocolos para você voltar a congregar. Então não tem desculpa. Não tem. É melhor você fugir do que te afasta de Deus, da igreja e das insuportáveis tipo eu, pastor Andressa, porque depois do inferno não dá para fugir mais não. De lá não dá. De lá literalmente é impossível. Agora não é mais não. Você que precisa se reconciliar com Jesus, presta atenção. A gente se reconcilia com Jesus. Porque reconciliados com Jesus, a gente se reconcilia com a igreja, com os irmãos, com o reino. Você que está me ouvindo agora, seja em tempo real agora, pelo Face, seja por uma sala de vídeo, seja nesse tempo posterior também no meu Facebook, ou seja agora pelo meu canal, que já ouviu tanto falar deste amor de Jesus e o quanto você precisa se arrepender e entregar o teu coração a Ele, deixar Ele entrar, se tornar filho, Ele pai, procurar uma igreja, congregar e ter um pastor orando e cuidando de você. Você que não aceitou Jesus, eu te convido agora a aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Feche teus olhos aí, levante sua mão direita e diga assim comigo: Senhor Jesus, com a minha boca eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoe os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Jogue, ó Deus, os meus pecados no mar do esquecimento e não se lembre deles jamais. Senhor, eu que estou afastado da tua casa, do teu reino, eu me reconcilio contigo agora. E quero forças, porque reconciliado contigo, eu terei forças para me reconciliar com a igreja e com os irmãos. Senhor, perdoe os meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração comigo, aceitando e se reconciliando com Jesus, procura uma igreja evangélica mais perto da tua casa. E diga para o pastor que você aceitou Jesus comigo no YouTube, no Facebook, no culto online. E diga para o pastor: eu preciso agora de uma cobertura espiritual, eu preciso ser cuidado, eu preciso congregar. Vamos orar? Feche teus olhos. Deus forte, Deus poderoso. Sim, ó Deus, o céu é a maior manifestação do teu amor em Cristo Jesus para conosco. Mas o inferno também é a maior manifestação da tua ira. E hoje, Senhor, nós temos várias e várias oportunidades para fugir daquilo que nos afasta de Ti, da Tua casa, da intimidade contigo.
Senhor, aguça os nossos sentidos humanos e aguça também, Senhor, os nossos sentidos espirituais, para detectar situações, lugares, pessoas, a qual nós precisamos fugir por amor à nossa vida. Quantas pessoas a gente insiste, e elas não dão ouvidos. E essas pessoas querem nos levar para lugares e situações que o Senhor jamais nos levaria. Continua enviando anjos. Anjos, Senhor, insistentes como os anjos que o Senhor enviou na vida de Ló e da sua família. Continue enviando anjos insuportáveis como esses anjos aqui, que pegaram Ló e a sua família na marra, pelo braço, e arrancaram da cidade. Senhor, se eu tiver que ser chamada sempre de insuportável, que assim seja, mas ninguém perto de mim vai morrer, Senhor. Mas também, se não quiser, Senhor, eu não posso obrigá-los. Senhor, nos fortaleça sim, para aguentar as adversidades que este mundo, que Satanás coloca diante de nós, porque o mundo jaz no maligno. Nos fortaleça sim, Senhor, para defender a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, os nossos pastores, as nossas ovelhas, as tuas ovelhas que o Senhor nos permite pastorear, os discípulos, para defender a nossa pátria, para defender aqueles, Senhor, que defendem, ó Deus amado, como o nosso presidente está fazendo, defender a família, defender a criança, defende os bons costumes, reconhece o Senhor como único Deus soberano. Nos fortalece sim, Senhor, mas também, ó Deus, que nós tenhamos caráter para fugir de tudo, ó Deus, que possa nos conduzir à morte física e principalmente espiritual. Que seja um final de semana de reflexão, Pai, uma semana inteira. E esses que aceitaram a Ti e esses que se reconciliaram, que eles achem, Senhor, o caminho da Tua casa o mais rápido possível. E que haja, Senhor, uma nova história. E que eles não tenham medo, nem vergonha, nem fraqueza para fugir de lugares, de situações e de pessoas que estão conduzindo à morte. Em nome de Jesus, amém. E amém, Jesus. Louvado seja Deus. Palavra do coração de Deus para os nossos corações.